que nós vimos é que a gente quer fazer o que a gente falou que a gente quer ser, né? Então, um caderninho ali do lado da urninha das ofertas, naquele caderninho tem lá 13 pontos. Nós, 3 anos atrás aproximadamente, seguimos, escrevemos e colocamos como assim a nossa visão, né, de futuro para a igreja, aquilo que a gente quer ser quando crescer. E então, no ano passado, basicamente a gente começou olha, nós queremos viver isso, né? Fizemos uma rápida avaliação de 2017, assim, quando eu falo avaliação, assim, da minha parte, né? Eu falei um pouquinho, que eu acho que 2017 foi um ano meio morto, meio esquisito, né? Foi um ano meio estranho, né? Acho que todo o contexto político, econômico e tal, deixou todo mundo meio assim, esperando para ver o que ia acontecer. E como igreja também, eu acho que a gente ficou esperando muito, pensando muito, e fazendo um pouco, agindo, né? E aí a gente conversou sobre isso e mostramos, olha, para nós nos tornarmos isso, nós precisamos realmente ser cristãos. Não basta a gente falar que não basta a gente ser um crente nominal ou um crente domingueiro, porque não dá certo. Então, ou a gente abraça realmente vamos ser, vamos viver aquilo que a gente prega, ou nós não vamos ser uma igreja que faz diferença. Porque o bottom line, o ponto principal é que a gente quer ser uma igreja que faz diferença. A gente não quer ser uma reunião de domingo, ou um clube de gente legal que se encontra para curtir juntos, porque, de verdade, se for só isso, aí não precisa de tudo isso, né? Aí tem um monte de igreja bacana em Londrina que a gente pode ir e tal, e não ter trabalho nenhum, né? Eu acho que, se não for para fazer diferença nas nossas próprias vidas e na vida dos outros, né? E levar a palavra e levar a Deus para essas pessoas que precisam tanto, né? Acho que não faz sentido a gente fazer tudo isso, né? Então, nós precisamos, de fato, assumir o nosso compromisso como igreja, como indivíduos, como sacerdotes. É um dos pontos que está lá no caderninho, cada um é um sacerdote. Então, cada um de nós precisa assumir esse compromisso sacerdotal, esse compromisso diante de Deus, diante dos irmãos, e agir, né? Fazer algo a respeito. Agora, é interessante que quando Jesus é questionado sobre isso, né, o que é mais importante, não foi bem assim que perguntaram para ele, mas praticamente chegaram para ele e falaram: Jesus, de tudo que já foi falado, de todas as leis, qual que é a mais importante? Ou seja, o que é mais importante então para a vida cristã? O que é mais importante? Jesus deu uma resposta bem objetiva que a maioria de nós sabe de cor, né? E vamos lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né? Então, a gente já falou bastante sobre isso. Você fala: nossa, vai falar sobre isso de novo. Nós vamos bater nessa tecla de novo. Até a gente praticar isso, nós temos que falar sobre isso, né? Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, tudo que você é, todo o seu entendimento, né? De todas as suas forças, né? Este é o primeiro e maior mandamento. E aí ele continua: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então são 2 mandamentos que Jesus coloca que são o princípio de tudo. E eu sei que parece muito simples: ame a Deus e ame ao próximo. Beleza, está fácil. Será? Aí eu fui ver, né, eu tenho meu dicionáriozinho do grego lá no meu computador, eu acho legal olhar algumas coisas assim, daí eu fui olhar o que é esse amor no grego. E lá no grego esse amor é uma palavra que significa agapao, né? Que vem de ágape. Ágape é o amor que vem de Deus, amor santo, amor perfeito. O agapao é o amor santo e perfeito que age, que faz algo a respeito. É o amor que faz. Então não é um amor nominal: nossa, eu te amo tanto. Não, é um amor que eu te amo tanto que estou disposto a pagar o preço para fazer algo por você, para te servir, para te ajudar, para te cuidar, para te agradar, seja lá o que for que você precisa fazer. É um amor que entra em ação. E Jesus está dizendo nesse texto que o nosso amor pelos outros, que ele está dizendo que o nosso amor, tanto por Deus quanto pelos outros, deve ser um amor que age. Então não basta você falar que ama,
Esse amor precisa produzir alguma ação, precisa produzir alguma mudança, alguma atitude. Senão não é amor, senão não é o agapau. É outra coisa. Eu gosto de você então, mas não a ponto de pagar o preço, não a ponto de sair do meu caminho ou de sair da minha zona de conforto. Porque esse amor agapau, o amor que Jesus se refere nesse texto, é um amor que paga o preço, que age, que faz, né? E aí Jesus diz mais ainda que ame ao seu próximo como a si mesmo. E aqui tem muita controvérsia em relação a esse texto, porque tem gente que está achando assim, não, Jesus está falando que a gente tem que amar nós mesmos, então, eu tenho que cuidar de mim em primeiro lugar, eu tenho que me amar em primeiro lugar e os outros vêm depois. Não, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a medida do amor ao próximo, a medida do amor que você entrega ao próximo é o quanto você se ama. O que Jesus está falando é, você tem que ser tão generoso para com os outros quanto você é para si mesmo. Você tem que ser tão misericordioso para com os outros quanto você é para si mesmo. A paciência que você tem consigo mesmo, você tem que ter com os outros. Ixi, aí lascou, né? Porque nós somos pacientes com nós mesmos, somos ou não? A gente tem uma paciência, né? A gente tem uma longanimidade para lidar consigo mesmo. Né, Carlão? A gente estava conversando agora há pouco sobre a questão do peso, né? Por que a gente engorda, né? Porque a gente é muito bonzinho com a gente mesmo, né? Eu mereço, eu preciso, estou tão cansado, é só mais um bombom. Né? O que é isso? Agora com o outro não, né? É gordo, vagabundo, está gordo de tanto comer, por que não vai malhar? Né? E outras áreas afim aí. O que Jesus está falando é o seguinte, meu querido: a mesma misericórdia que você oferece para si mesmo, ofereça para o seu irmão. O mesmo cuidado, ofereça para o seu irmão. O quanto você se ama é a medida do quanto você deve amar o outro. Então não é tão simples, não é tão fácil assim, né? Porque não é só falar eu te amo, mas na hora que o outro te irrita, ou na hora que o outro faz algo que você não gostou, ou na hora que o outro te frustra, ou te deixa esperando, ou promete e não cumpre, você já espana. Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Cadê a compreensão? A mesma que eu daria para mim, eu preciso dar para o outro. É isso que Jesus está falando. Então não é simples, e por isso a gente vai dividir esse estudo em 3 partes. Tá? Nós vamos falar sobre essa questão de amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Normalmente a gente começaria por amar a Deus, né? É o comum, não, começa por amar a Deus. Mas aí eu estava estudando e preparando e eu fiquei confesso que eu fiquei meio bugado. Falei, acho que não deveria começar pelo amar a Deus, porque uma das coisas que a Bíblia diz, que João diz, né, é que para eu amar a Deus, eu preciso primeiro amar os meus irmãos. Tá? Porque João fala isso muito claramente, né? Se eu falar que amo a Deus, mas não amo meu irmão, é mentira. Então eu tenho que resolver essa situação com os irmãos primeiro, para eu poder tratar da minha questão com Deus. Mas eu cheguei à conclusão que eu também não consigo amar os meus irmãos se eu não tiver bem resolvido na questão do meu amor próprio. Tá? Então a gente vai começar de trás para frente. Nós vamos começar falando do nosso amor, né? Do amar a si mesmo, que vamos deixar claro, não é um mandamento. Tá? Tem gente que acha que é um mandamento, amar a si mesmo. Não é, é uma medida. O mandamento é ame a Deus, ame ao seu próximo, como a si mesmo. Esse a si mesmo é uma medida pela qual a gente tem uma referência do quanto eu devo amar o outro. Tá? Então é isso, uma medida. O problema é que às vezes o nosso amor próprio está meio afetado. Né? Às vezes você não se ama tanto assim, né? Você está meio... Cara, tu é um xarope, né? Você me botou numa fria, então você não está muito bem com você mesmo. E aí eu não quero sugerir que você não se ame. Paulo diz que ninguém jamais odiou o próprio corpo, né? Hoje em dia a gente vê que às vezes tem uns casos aí que são meio tensos.
Mas a verdade é que muita gente tem dificuldade com essa questão do amor próprio, né, de se amar plenamente, porque elas têm uma percepção distorcida de si mesmo. Porque a visão que elas têm de si mesmas está distorcida, né, ela não está legal. Por quê? Porque você é influenciado. No tempo que você cresceu na escola, né, o que o teu professor falava, ou o que os teus pais falavam, a competição entre os colegas, eu não sei vocês, mas no meu tempo, mesmo com os amigos, tudo era competição. Tudo, o tempo todo você estava competindo para ver quem que era o melhor nisso, melhor naquilo, quem que aparecia mais, quem que conseguia namorar alguém e tal, e o tempo todo aquela cobrança, aquele peso, né? E tudo muito baseado em performance, né? Quem que aparece mais, quem joga melhor, tudo você estava competindo, você estava disputando, e alguém falando se você era bom ou se você era ruim, ou se você era pior. Né? Então, a gente cresce dentro desse contexto. Aí você chega na vida adulta hoje, aí você tem a televisão mostrando um monte de coisa que você tem, que você não tem, que você gostaria de ter, um corpo que você não tem, né? Uma casa que você não tem, e você entra nessa paranoia de competir, de comparar, né? A gente já falou sobre isso uma vez, né? Da maldição da comparação, lembra que nós conversamos sobre isso, né? E assim, a gente vive nessa crise, e aí a gente cresce com uma visão distorcida de quem nós realmente somos. Quem sou eu, de verdade? E se eu não compreendo bem quem eu sou, e não entendo bem quem eu sou, eu também não consigo entender quem o meu irmão é, quem o outro é. Da mesma maneira que eu me vejo de forma distorcida, eu vejo o outro de forma distorcida. Porque esse é o meu filtro, essa é a minha lente, e essa lente está suja. Eu tenho que limpar essa lente, eu tenho que limpar esse filtro, trocar esse filtro, né? Por quê? Porque Jesus diz que o meu amor pelo outro acontecerá na medida que eu amo a mim mesmo. Se eu não me vejo de forma coerente, de forma correta, eu não verei o outro de forma correta. Se eu não me amar de forma correta, eu não verei o outro de forma correta. Se a minha imagem sobre mim mesmo, que fala ou eu mesmo? Sobre mim mesmo? Quem que entende português aí? Se a minha imagem sobre mim mesmo, sou estranho, né? Não estiver correta, eu não vou conseguir fazer uma imagem do outro. Então a gente precisa falar sobre isso. Amar a si mesmo não é um mandamento, mas deveria ser uma condição natural para cada um de nós. Naturalmente, Deus nos projetou assim, para nos amar a si mesmos. Nós fomos projetados para isso. Mas o mundo conseguiu corromper isso. O mundo conseguiu destruir isso. E hoje muita gente não se ama. Por toda essa pressão, por todo esse contexto que eu acabei de falar. Então a gente tem que resgatar isso. Nós temos que voltar a isso. E para isso, nós temos que ajustar a nossa percepção de quem nós somos. E entender, em primeiro lugar, que para Deus o que mais importa não é o que nós temos, nem o que nós fazemos, nem as nossas habilidades, nem as nossas... Se você joga futebol muito bem, ou se você é excelente em matemática, ou se você tem muito dinheiro no banco. Para Deus, não é isso que importa. Deus não está preocupado com isso. De fato, Deus vê o coração. Né? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E aí, Pedro fala algo a respeito daqueles que receberam Jesus que eu achei muito legal. Que eu acho muito legal esse texto. Mas eu acho legal esse texto não simplesmente pela lista de atributos que ele nos dá. Olha só, ele fala o seguinte: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. São 4 atributos fantásticos, não é? Geração eleita, nós somos uma geração que foi eleita por Deus. Nós somos sacerdócio, quer dizer, somos sacerdotes. Nós temos uma missão sacerdotal, uma nação santa e o povo de Deus. Não é bacana? E tudo isso com uma missão, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É uma lista enorme.
Mas presta atenção, em momento algum nessa lista ele fala sobre ter algo, ele fala sobre possuir alguma habilidade, ele fala em ser algo, assim, rico, ou seja lá o que, fora do padrão. Tudo que ele fala é do ser. Ser geração, ser sacerdote, ser nação, ser povo. Em momento algum ele fala de ter, ou ele fala de poder. Ele não está falando de posse, de propriedade, nem de capacidade ou de habilidade. Ele está falando de ser. E tem mais. Tudo nessa lista não depende de você. Todos esses itens são recebidos, são ordenados, são concedidos. Você não chega num país e fala, eu quero ser... você chega nos Estados Unidos e fala assim, eu vou ser parte desse povo. Agora eu sou americano. Funciona ou não? Não funciona. Você vai ser americano se o presidente, o governador, alguém lá, não sei quem, assinar um decreto dizendo que você é. Você é um sacerdote quando alguém te ordena sacerdote. Você não fala, a partir de agora eu sou sacerdote. Alguém tem que te ordenar sacerdote. Alguém tem que para ser geração, alguém tem que te nascer, certo? Você não fala, agora eu vou nascer. Eu decidi, alguém decidiu nascer nessa geração? Você não decidiu, alguém te fez nascer. São todas ações passivas, não é interessante isso? Da lista toda, tudo que Pedro fala, são coisas que nós recebemos, que nos são concedidas. E não são pelo nosso próprio esforço. E no final ele deixa claro que tudo isso é com uma missão. A consequência do que nós somos nos leva a uma missão. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso é para anunciar a Jesus. Tudo isso é para anunciar a Jesus. Mas veja, como consequência do que nós somos. Então eu anuncio porque eu sou. Eu não sou porque eu anuncio. Eu anuncio porque eu sou. Eu anuncio a grandeza de Deus porque eu sou geração eleita. Porque eu sou sacerdócio real. Porque eu sou povo de Deus. Aí eu vou lá e anuncio. Porque eu já fui feito tudo isso. Agora, se eu não sei que eu sou essas coisas... Aí eu não anuncio. Se eu não sei que eu sou sacerdócio, que eu sou povo de Deus, que eu sou tudo isso, aí eu fico sentado sem fazer nada, porque eu não sei de nada disso. Então é por isso que a gente tem que conversar sobre essas coisas, e a gente tem que saber quem nós somos, e a gente tem que bater nessa mesma tecla, e a gente tem que repetir às vezes algumas verdades, até que elas se tornem parte de quem nós somos. E aí ninguém mais precisa falar sobre isso com a gente, porque você já introspectou aquilo, você já recebeu aquilo, já está vivendo aquilo de tal maneira que ninguém mais precisa falar sobre isso. Mas a verdade é o seguinte, se você não souber quem você é, como que você vai agir? Como que você vai decidir? É a pergunta que não quer calar. Hoje, quando você olhou no espelho de manhã, você levantou, olhou para a tua cara lá, os olhos inchados, aquelas ramelas, né? Aquela vontade de levantar. Quem que você viu? Quem você viu? Você viu geração eleita, você viu sacerdote, você viu nação santa, você viu povo de Deus, ávido para anunciar as grandezas do nosso Senhor e Salvador? Yes! Hoje é domingo! Vamos lá, vamos adorar a Deus junto, depois eu vou sair, depois eu vou compartilhar com meus irmãos, depois eu vou... Ou você viu um cara cansado, zoado, acima do peso, ou abaixo do peso, ou com menos cabelo do que queria ter. Ou pior, aquela figura que a mídia, que a Globo, que os jornais, que as notícias fazem você pensar que você é. Quem você vê quando você olha no espelho? É uma pergunta séria, gente. Eu estou brincando para quebrar a tensão, mas é uma pergunta séria. Pergunta séria. Nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos. Porque quem ama,
faz. Aquele amor que Jesus quer que a gente ofereça aos outros é um amor que faz. Nós temos que começar fazendo por nós mesmos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer por nós mesmos é lembrar quem nós somos. É lembrar da nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Jesus. Quem nós realmente somos. Isso vai transformar a nossa vida. E como consequência disso, todo o resto vai mudar. E a primeira coisa que nós precisamos entender, primeira de todas, é que nós somos filhos. Nós fomos feitos filhos. Tá? Primeira coisa que eu preciso entender a respeito da minha identidade em Cristo é que, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, eu fui feito filho de Deus. Filho, não sou mais criatura. Inclusive, quando todo mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia fala que todo mundo é criatura de Deus. Mas aqueles que receberam a Jesus, aqueles que um dia tomaram uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus. Os outros são criatura. São amados da mesma forma, são desejados da mesma forma, Jesus morreu por eles da mesma forma, mas eles ainda não são filhos porque eles ainda não receberam. O dia que eles receberem a Jesus, se tornam filhos. Percebem a diferença? É importante a gente entender isso. Nós somos filhos, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nasceram de Deus. E mais, Paulo diz que nós somos membros da família de Deus, porque somos filhos, somos da família. Então vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então eu não sei como que foi a sua família. Alguns tiveram uma família legal, cresceram numa casa bacana, com os pais presentes, outros não. Outros passaram por conflitos, separação, divórcio, enfim. Talvez a sua família tenha sido muito boa, talvez a sua família tenha sido complicada. A gente ouve história de tudo quanto é tipo. Às vezes até, agora a gente até dá risada, né? Porque cada história que se fala, Jesus. Eu achava que a minha família era complicada, daí eu ouço umas histórias e falo assim, não, a minha é light. Porque tem coisa que é tenso. Então eu não sei como é que foi. Tá? Mas eu sei de uma coisa, hoje você tem uma nova família. E eu sei que soa meio clichê você falar, você está na família de Deus, quando a gente fala da igreja como família, mas essa, de verdade, gente, vamos ser honestos aqui entre nós, né? Essa família de Deus é meio complicada também, né? Porque a gente tem aí os perrengues, tem as situações, tem os irmãos que são meio cunhado, né? Não é bem irmão, né? É verdade? Tem irmão que está mais para cunhado do que para irmão, né? Porque, assim, só dá trabalho, né? Mas faz parte, ué. A nossa família natural também não é assim, não é todo mundo zerado, redondinho, tudo perfeito. E às vezes me frustra muito se falar, não vou na igreja porque lá tem gente hipócrita. É igual você falar, não vou no hospital porque lá tem doente. Não é? Por que você vai para a igreja? Porque você está buscando algo, você está buscando Deus, você quer melhorar. Por que você vai para o hospital? Porque você está doente. Então não vem falar, não vou para a igreja porque lá tem gente mentirosa, hipócrita. Claro que tem. Porque todos nós estamos nessa caminhada, queremos crescer, queremos nos transformar, e essa é a família de Deus aqui na terra. Essa é a nossa família de carne e osso, palpável. Mas não é só disso que ele está falando, não é só disso que Paulo está falando. Paulo está falando da família de Deus, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo. Nós fazemos parte disso agora. E isso é até assim, até assustador, porque você para, como assim? Jesus é meu irmão. É isso que Paulo está falando. Nós somos uma família com Ele, nós estamos com Ele. Jesus é seu irmão. E ele não é aquele irmão mais velho, xarope, bully, que fica te enfiando na privada. Sabia? Meu irmão fazia isso comigo. Eu estava lá sentadinho na privada, ele vinha e afundava minha cabeça na privada e dava descarga. Né? Era uma delícia, né? Sentir água e outras coisas batendo na tua bunda. Né? Era assim. Né? Ui, falei bunda, não pode falar bunda na igreja. Desculpa aí, Carla, não falo mais. Jesus não é um irmão bully, valentão,
que te judia. Pelo contrário, eu creio assim que Jesus é aquele irmão que todos nós queremos ter. Quem não queria ter um irmão forte, valente, destemido, que quando você entra num perrengue ele fosse lá e te defendesse? Ele fosse lá e falasse, não, deixa comigo, chega aí para trás que eu cuido disso. A Bíblia diz que Jesus é esse cara, sabe? Jesus nos defende, Jesus advoga por nós. Ele é aquele que vai e se coloca na brecha por nós. E ele não é um cara qualquer, ele não é um irmão qualquer. Ele venceu a morte, ele derrotou o inferno. Hoje ele está à direita de Deus e ele é Deus. Ele é Deus. E ele diz que é o seu irmão, é o meu irmão. Então eu acho que, gente, de verdade, quando as coisas começam a acontecer e o mundo começa a se levantar contra nós e a gente começa a ficar tenso, eu acho que a gente tem que chegar para o mundo e falar, meu, de verdade, para com isso que eu vou chamar meu irmão. E você vai se ver com meu irmão, e meu irmão é fera. Meu irmão vai te colocar no teu lugar. Sabe por quê? Porque o meu irmão já te venceu. Meu irmão já te derrotou. Você está derrotado, porque o meu irmão te derrotou. E o meu irmão é Deus. E Ele me defende, Ele me protege, Ele cuida de mim. Eu tenho uma família, eu tenho um irmão. Jesus quer livrar a tua barra. Tudo que você precisa fazer é confiar nele. É crer, esperar, confiar. Falar, Senhor, eu creio, eu espero, eu confio. Ele entregou a vida por você, que mais que ele não faria? E tudo isso ele fez, sabe por quê? Porque ele te ama. Porque nós somos amados. Que é o segundo ponto que nós não podemos jamais esquecer. Nós somos amados por Deus, por Jesus. Deus nos ama com amor eterno. Amor eterno. E Ele provou esse amor entregando o único Filho para morrer por nós, sabe? Levar todo o pecado do mundo, cumprir a lei que nós não poderíamos cumprir. E dessa maneira nos dá salvação. Gente, a cruz, sabe o que é cruz? A cruz é a declaração do amor de Deus. Tem igreja que fala assim, não, você não pode ter cruz, porque cruz é idolatria e não sei o quê. Eu falo, gente, a cruz é um símbolo. Nós não adoramos a cruz. Nós adoramos a Jesus, que morreu na cruz. Mas a cruz é símbolo do amor de Deus, da entrega por cada um de nós. É isso que a cruz significa. É isso que ela significa. E Ele fez tudo isso. E aqui é o mais incrível, assim, que eu gosto de destacar esse texto, eu sei que eu repito muito ele, mas porque me frustra muito quando algumas pessoas falam assim, eu tenho que melhorar para poder ir na igreja, eu tenho que resolver umas questões para ir à igreja, eu tenho que lidar com isso e com aquilo para ir para a igreja. Mas Paulo afirma que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos santos? Tudo em cima? Pecadores. Cristo morreu, nós não tínhamos nascido. E Ele sabia todas as barbaridades que a gente ia aprontar. E ainda assim Ele foi lá e morreu por nós. Então não aceite quando alguém fala assim, você tem que mudar para ser aceito por Deus. Falo, não, Jesus me aceitou quando eu era pecador. Ele me recebeu quando eu era pecador. Não lance peso sobre as pessoas. Temos que medir a graça de Deus. Isso é a graça de Deus, é prova do amor de Deus. E para a nossa vida ser transformada, nós precisamos compreender e mergulhar nesse amor. Compreender, eu acho que não dá para compreender muito fácil, não. Nós temos que crer. Crer e mergulhar. Crer e mergulhar. E na semana que vem a gente vai falar sobre o amor ao próximo, né? Nós vamos continuar falando sobre o amor ao próximo.
depois como amar a Deus, mas de verdade, gente, não tem como a gente amar o próximo, não tem como a gente amar a Deus, se antes nós não entendermos esse amor, se nós não recebermos esse amor de Cristo. Se nós não abraçarmos, não mergulharmos nesse amor de Cristo, não dá para a gente amar os outros como Deus quer que nós amemos. Nós precisamos primeiro receber esse amor, fluir nesse amor, entrar nesse amor, porque é esse amor que vai nos capacitar a ser sacerdotes, nação santa, povo escolhido de Deus, família. É esse amor que nos capacita tudo isso. Sem ele, não rola. Então hoje, o que nós precisamos entender? Que nós somos amados. Talvez a sua história, como eu falei agora há pouco, tenha sido trágica. Talvez você tenha se sentido rejeitado sua vida inteira, sua infância, no trabalho. Talvez tenham sido injustos com vocês, tenham judiado de vocês, não sei. Talvez você não tenha amigos, talvez tenha muitos. Talvez não confie nas pessoas. Talvez você se sinta inferior às pessoas. Conheço muita gente assim, que se sente inferior. Você percebe que a pessoa se sente inferior. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não é inferior. Você não é, nenhum de nós é. Todos nós temos um valor tremendo para Deus, a ponto dele mandar o Filho morrer por nós. O preço que foi pago pela minha vida foi a vida de Jesus. E o mesmo pela sua. Como é que nós podemos falar que nós não temos valor? Nós temos valor. Nós temos valor. Você é amado. A despeito das suas falhas, das suas fraquezas, das suas pisadas na bola, das suas incoerências. Às vezes a gente é incoerente, né? Inconsistente, começa, para, não continua, continua de outro jeito. A despeito de tudo isso, Jesus nos ama. E a palavra diz que não há nada que pode nos separar desse amor. Nada, que é outro texto que algumas denominações por aí tiram da Bíblia, né? Que elas fazem uma listinha de coisas que podem separar você do amor de Deus. Mas Paulo está falando assim, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus mesmo, aleluia. Porque às vezes a gente peca porque a gente bobeia e pisa na bola e faz uma burrada, e aí a gente fala, puxa vida, caí do amor de Deus. Mentira do capeta. Porque o que Paulo está falando aqui, que nada pode te separar do amor de Deus. Nós é que deixamos de acreditar nesse amor, mas ele continua lá. É que nem você falar, não tem mais ar aqui, não acredito mais no ar que está aqui. Surpresa, o ar continua aqui. O ar continua aqui. O amor de Deus continua. O amor de Deus permanece. Mas nós precisamos continuar acreditando, crendo e recebendo. Essa é a diferença. Nada pode nos separar desse amor, porque nós somos filhos, nós somos amados. E aí eu dei para vocês aí no começo, a Meire, né, entregou para vocês uma lista aqui atrás, tem uma lista de coisas que a Bíblia também fala que você é. Deu um monte de coisa aí. Sal da terra, luz do mundo, membro da família real, amigo de Cristo, fruto do Senhor, servo da justiça, servo de Deus, herdeiro de Deus, templo do Senhor, um em Cristo, membro do corpo do Cristo, nova criatura, reconciliado com Deus, menina dos olhos de Deus. Esse é bacana, né? Coluna do santuário para os mais fortes e robustos, sacerdotes santos e pedras vivas. Só que tem uma coisa, gente. Tudo isso aqui é decorrente de duas coisas: ser filho e ser amado. Ser amado. Nós vivemos tudo isso, nós praticamos tudo isso, quando nós entendemos quem nós somos. Em primeiro lugar, filhos e amados. Filhos e amados. Filhos e amados. Para a gente amar o próximo, para a gente amar Deus, nós temos que acertar o nosso amor próprio, nós temos que entender quem nós somos.
quem a gente é para Cristo, o valor que a gente tem para Ele. Tá? Entender que eu não preciso mais viver carente, procurando o amor das pessoas, buscando o amor das pessoas, sofrendo quando alguém fala alguma coisa que fere a minha autoestima. Não preciso mais disso. Eu já sou amado. Eu não preciso ficar buscando a aceitação dos outros. Vou usar essa marca, aquela marca, fazer assim, fazer assado, ficar mais gordo, mais magro, cabelo, não sei o quê, para ser aceito. Eu já sou aceito por Cristo como eu sou. Eu posso fazer todas essas coisas justamente porque eu me amo, eu quero ficar bem, quero ficar saudável, bonito, né? Bonita. Vocês viram que eu emagreci, né, gente? 9 quilos já. Tá? Não é? Apesar do Natal e do Ano Novo. Né? Mas eu não preciso fazer isso para agradar os outros, porque eu já sou aceito. Como eu sou. Tá? Eu não preciso demandar respeito de ninguém. Se os outros não me respeitam, estou nem aí. Deus me respeitou a ponto de me dar o livre-arbítrio, de me permitir escolher o que eu quero fazer da minha vida. Quer mais respeito que isso? Deus, o Criador do Universo, me respeita. Que loucura. Eu não preciso de respeito de mais ninguém. Deus me respeita. Isso é louco demais. É até assim, difícil de imaginar. O que é isso? Né? Eu não preciso brigar por liberdade, gente. Eu sou livre. Eu sou livre. É a coisa mais paradoxal que tem. Você pode estar preso numa jaula. Você fala, eu sou livre, porque Cristo me libertou. Glória a Deus por isso. E a maioria dos nossos problemas, a maioria das nossas situações, elas surgem das nossas emoções mal resolvidas com nós mesmos. A nossa baixo autoestima. Uma palavra engraçada, né? Baixo autoestima. Né? Uma baixo autoestima. Daí surge a maioria dos nossos problemas, mas hoje a gente pode passar uma régua nisso tudo. Hoje nós podemos passar uma régua e falar, quer saber? Chega. Vamos resolver isso hoje? Vocês querem resolver isso hoje? Não? Eu quero. Vocês querem resolver isso hoje? Sim, vamos resolver isso hoje. Como que a gente resolve isso? Como que a gente se liberta de todas essas coisas? Tudo que a gente precisa fazer por nós mesmos, porque quem ama faz. Se você se ama, o que você precisa fazer hoje são 2 coisinhas, muito simples. Crer. Crer. Crer naquilo que Cristo fez por você. Crer que Ele te incluiu. Crer que Ele te fez família. Crer que Ele te ama. E receber. Receber esse amor. Receber essa paz. Só isso. Só isso. O resto vai ser fruto disso na sua vida. O resto vai ser fruto do amor de Deus na sua vida. E aí tudo mais que você fizer, que você agir, que você se voluntariar, que você der, que você carregar, que você seja lá o que for que você fizer, você vai fazer porque é amado, porque é família e porque ama. Não por obrigação, não porque o seu nome está no pedaço de papel, não porque alguém te pediu, não porque você se sente culpado, mas porque você ama. E você ama porque você é amado. Porque você é família, porque é corpo de Cristo. Vamos crer nisso? Vamos investir nossas vidas nisso? Esse é o chamado. Aqueles que receberam a Jesus foram feitos filhos. Filhos. Por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque apesar de ser difícil da gente compreender com a nossa racionalidade, nós cremos que o Senhor nos ama de forma incondicional, de forma absoluta e de forma permanente. Tua palavra diz que o teu amor para conosco é eterno. Não dá para a gente entender isso, Deus, mas eu quero clamar nessa manhã que
que o Senhor nos leve a experimentar isso. Que isso vá além da nossa compreensão intelectual, mas que transborde no nosso ser, nas nossas emoções, que nós possamos nos sentir profundamente amados pelo Senhor, recebidos pelo Senhor, incluídos no Senhor. Quando Paulo diz que nós somos família contigo, Deus, como que é isso? Ajuda-nos a experimentar, Deus, leva-nos a experimentar o que é ter Jesus como nosso irmão mais velho. Senhor, revela-se a nós dessa maneira, de forma clara. Dá-nos histórias para contar, testemunhos para compartilhar, Senhor, da Tua ação nas nossas vidas, da Tua ação tão clara, tão poderosa. E leva-nos, Pai, a amar as pessoas dessa mesma forma. Que nós possamos ser preenchidos sobrenaturalmente desse Seu amor. E que isso nos leve a agir mesmo, a fazer diferença, a mudar a nossa própria vida, a mudar a vida da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, Senhor, dos nossos colegas de escola, da faculdade, de todas essas pessoas que precisam de Ti, mas que não Te conhecem. Que esse Teu amor coloque em nossos lábios ousadia e intrepidez para comunicar a Tua maravilhosa graça e aquilo que o Senhor tem poder para fazer e ninguém mais. Que nós sejamos movidos por esse amor e nada diferente disso. Que em nome de Jesus, Pai, nós não façamos nada por obrigação, nada por culpa, nada por causa de listas ou sequer de emoção, mas que nós achamos sempre, Pai, movidos pelo Teu amor. Movidos pelo Teu amor. E que dessa forma seja sempre para nós uma alegria estarmos juntos. Um prazer estarmos juntos. Prazer estar na Tua presença, Senhor. Comunhão santa na Tua presença. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Toca na vida de cada um aqui, Deus. Traz uma experiência nova. Leva-nos de volta àquele primeiro amor da descoberta de Jesus. Leva-nos de volta, Pai, em nome de Jesus. E nos desperta como igreja, como Teu povo, como Tua nação, como Teus sacerdotes. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.